Se você gosta da série Profetas e Cidadania, vai apertando o aviãozinho, vai chamando a galera, vai fazendo um print aqui da tela, coloca nos seus stories, porque hoje o papo tá imperdível. Boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo Carlos. Né? Vai ser duro chamar de Carlos, né? Mais de 20 anos chamando de Júnior. Eu estou fazendo um exercício mental para chamar de Carlos aqui a tarde toda. Eu falei, preciso chamar de Carlos, chamar de Júnior, Juninho, vai ser estranho, né? Que legal que está aqui. Obrigado pelo convite, cara. Uma honra estar com você nesse tempo. Tenho acompanhado algumas das lives das suas séries, tem sido top. É uma honra estar com você aqui. Bom demais com essa turma toda que está com a gente hoje. Honra minha. Para quem não conhece, quem está com a gente aqui, um amigo queridíssimo, irmão de caminhada de muitos anos, por quem tem um profundo carinho e admiração, e é ele que eu convidei hoje para falar sobre o profeta Elias, o pastor Marcelo Santos. Ele é cientista da religião, é historiador e é pastor. Ele é graduado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mestre em ciências da religião e pós-graduado em ministério e liderança, além de ser escritor e professor em várias áreas, como história do cristianismo, crescimento de igrejas, Novo Testamento, pregação expositiva, integridade, mentoria e liderança. Para além de tudo isso, é um cara, é um amigo, é um ser humano espetacular. Sou seu amigo, você esqueceu de falar que sou seu amigo. Corintiano, maloqueiro, sofredor. Não vamos bagunçar o negócio. Não vamos bagunçar o negócio, né? Não vamos tumultuar logo no começo, não vamos gerar discórdia. Não vamos. Eu sabia. Passar batido para o cara se defender, caramba. Estava me preparando aqui, eu sabia que você não ia perder a chance, amigão. Bom, antes da gente falar, da gente aprofundar o papo, como eu quero fazer nessa noite, situa a gente nessa conversa. Eu dei um panorama mais geral sobre Elias, só lembrando, lembrando o fato de que ele não deixou nenhum grande livro, né? Mas ao mesmo tempo, sim, ele é um profeta com passagens épicas na vida, uma vida cheia de... uma história cheia de efeitos especiais que dava um bom filme de cinema. Mas quem foi o Elias e por que é importante a gente falar sobre ele hoje? Júnior, bom, me permita te chamar de Júnior, cara, vai ser difícil. Chamar de Carlos, eu vou. Pelo amor de Deus. Então, eu gosto mais de Elias, cara. Eu acho Elias um profeta, como você disse, ele não tem nenhum livro, né, escrito por ele, ou deixado por ele, mas o pouco que a Bíblia fala sobre ele tem algumas características interessantes, até, e tem a ver com o nosso tempo, com cidadania, um profeta do nosso tempo, porque o Elias ele vem num tempo de caos dentro do reino de Israel. Só para situar quem está com a gente, a turma lembra aí, quem está com a gente, o período de reinado, monarquia de Israel, são os 120 anos, Saul, Davi, e depois vem Salomão. Aí depois do rei Salomão, do reinado de Salomão, que a gente chama de Reino Unido, Reino Unificado, a revolta, a revolução lá de Roboão, o reino de Israel se divide, e 10 dessas tribos rebeldes, ou que vão promover, sob essa liderança aí de Jeroboão, na verdade, vão promover essa rebelião, vão formar aquilo que a gente conhece como Reino do Norte, o que a partir daí vai ser chamado como Israel, Reino de Israel. O que chama a atenção da gente? Que esse Reino de Israel, que é o Reino do Norte, que é o foco que a gente está aqui, que é o contexto, ele vai durar cerca de 209 anos, até a Síria, né, vir tomar conta, vai dominar, vai levar para o exílio. É uma história de tragédia, uma história de rebelião contra Deus. E a gente lendo, estou tentando fazer um resumo aqui de milhares de anos de história, mas para que você entenda, assim, nesse período do Reino do Norte, do Reino dividido, passaram 19 reis, 8 dinastias, né, e o nosso contexto é 1 Reis 17, 18, se a turma quiser se situar, fica muito claro, o capítulo 16, versículo 30 de 1 Reis, diz que nenhum desses caras andou com Deus. Nenhum desses caras do norte que foi colocado como líder, como chefe, como governante, como rei, enfim, nenhum desses caras teve temor de Deus. E isso vai dar pano para manga no nosso papo aqui, essa história de toda autoridade, enfim, é colocada por Deus. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, está no capítulo 16, versículo 30, que nenhum desses caras que reinou sobre o povo de Deus, esses caras não andaram com Deus. Mas vamos lá. Taca fogo, vamos lá. O que vai acontecer? Só para fechar aqui esse contexto, assim, e o pior desses caras, só para situar onde é que esse Elias, profeta, que para mim é um cara fantástico, tá? Desses 19 reis, o pior deles, e a Bíblia que está dizendo, é Acabe, é um tal de Acabe, que é o pior rei de Israel,
Estou dando referência bíblica para quem está com a gente, se quiser anotar, não estou inventando, na história é Bíblia. Está no capítulo 16, versículo 29. O texto diz claramente, o autor dos reis, o pior rei que Israel teve. E o que é pior? Por que é pior do que um cara ruim, do que um cara mau, um cara que não teme a Deus? É um cara que casa com uma mulher pior que ele. Pior do que um cara idiota e que erra tudo da vida é um cara que faz um casamento que, pior, em vez de potencializar, levar o cara para cima, não, Acabe fez o contrário. Ele já era ruim, ele casou com uma mulher pior do que ele. Eu costumo dizer que ele casou com a pior mulher do mundo. Por quê? Porque a mulher era, a tal da Jezabel, né? Era feiticeira, a mulher era assassina, e como se não bastasse, a mulher era mandona. Então, não bastasse nenhuma dessas péssimas características, né? Era feiticeira, assassina. Falta mais? Não. Para piorar a cereja do bolo, a mulher era mandona. Né? Tudo. E assim, você pega a personalidade do Acabe, que é o rei, o cara é um borra-botas, né? O cara, você lê a história, eu estava relendo hoje pra gente bater papo, o cara é um frouxo, o cara é um... E assim, e é esse cara, o problema não é nem o Acabe, né? É a mulher dele. É nesse contexto aí que Deus vai levantar o Elias como um profeta. E qual é a grande questão para fechar essa introdução? No finalzinho do capítulo 16, o autor resume dizendo, cara, ele casou com ele foi o pior desses reis do Reino do Norte, ele casou com uma mulher pior do que ele, uma mulher que instituiu e trouxe, importou para Israel o culto a Baal, que era o deus da fertilidade, deus do vinho, da promiscuidade, mandou construir um templo para ele em Samaria, que era a capital desse reino, ou seja, bagunçou com o povo de Deus, não tinha nada, o povo era chamado de Deus, as promessas eram de Deus, mas esse povo de Deus não levanta uma igreja, não levanta uma denominação, não levanta um exército. O que me chama a atenção, e aí eu talvez levanto a bola para a gente começar a conversar, é que, como se não bastasse, a Jezabel começou a perseguir os profetas de Deus, tirar os profetas de Deus, e começou a botar profeta de Baal, falso profeta. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Não é. Começou a tirar profeta de Deus e profeta de Baal, enfim. Mas pra gente, Deus levanta, e aí começa a nossa história, o nosso papo, é o capítulo 17, verso 1, que começa dizendo, Deus levanta um cara de Tisbé, o fim do mundo, do ponto que você não viu, né, como porta-voz dele, para dizer, olha, com relação ao meu povo, com relação a tudo que a gente está vivendo, né, eu quero que você, Elias, tenha uma voz profética aí, e você vai ser o meu porta-voz desse negócio, a cerejinha do bolo, né? Eu não sei se você sabe disso aí, o Baal era um deus adorado regionalmente, mas o deus da Jezabel, eu até anotei o nome aqui do abençoado, Baal Melcarte, isso, que era o rei da cidade. Rei da cidade. Então tem tudo a ver com cidadania. Ela instala nessa ideia de cidadania, de relacionamento, de ética, de moral, de família. Ela traz tudo que é contra Deus. E aí vem essa voz profética, o Elias, que é um homem. É um cara desconhecido, a gente não sabe a família dele. É um cara que vem de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Putz, o cara vem você procura lá no mapa Tisbé, não tem. Você procura no mapa, não tem. É tão pequeno. Mas o que era conhecido? O nome desse cara é Elias, que significa, meu Deus é Javé. Isso que eu queria perguntar para você, o nome dele, falar um pouco do nome dele. Porque o nome dele é isso, o nome dele é Elias, né? Tem esse prefixo El, né? que no hebraico remete ao nome de algo muito comum naquele tempo. Era muito comum esse prefixo, ou às vezes até com sufixo El. Né? Tem inúmeros nomes pessoais, nomes de locais, tanto com esse prefixo como com esse sufixo El. Ou seja, desde criança, quando ele começou a entender a linguagem, ele ouvia alguém o chamando de Elias. E como você disse, que significa meu Deus é Javé, meu Deus é Javé. Qual o poder desse nome na formação que ele teve? Júnior, eu acho que a gente sabe muito pouca coisa sobre ele, mas provavelmente pelo nome que ele recebe dos seus pais, meu Deus é Javé, ele tinha uma identidade muito clara. Quem era o Deus dele, a quem ele servia, quem iria... provavelmente aí entra uma questão da família que eu acho muito interessante, apesar da Bíblia não mencionar, mas a gente pode inferir isso. Esse cara teve uma formação muito clara com relação à sua fé, à construção aos seus valores, quem era Deus, quem o iria prover, porque você pega a biografia dele, a gente acha na vida de profeta, porque hoje o negócio de profeta, tem muita gente dando profetada por aí, profeta é status hoje. A gente vai para a Bíblia, a gente vê que ser profeta e
até parabéns por essa série sua. É um ofício duro, que a gente acha que profeta tem a ver com igreja, com religião e com templo. Não, é muito mais amplo que isso. É muito mais amplo, tem a ver com o futuro, com adivinhar o futuro, prever o futuro. Paz. Você tocou num negócio interessante, porque a turma confunde profeta com vidente, né? Profeta com vidente. E o que é pior, tem muito profeta que não vai para o céu, porque a Bíblia diz que os adivinhos, os adivinhadores não vão para o reino do céu. O cara acha que é profeta, o cara está falando do futuro. A Bíblia não fala disso. A ideia é alguém que fala para esse tempo, até a própria palavra, lá não vou entrar nessa questão, mas profetês no grego, nabi no hebraico, é a ideia de boca de Deus, é aquele que é chamado por Deus para falar. Então, voltando aí ao que a gente está conversando, o Elias ele tem essa clareza de quem é o Deus dele, quem o chamou, em nome de quem ele fala e na autoridade de quem ele fala. Para mim, o nome dele, ao longo da sua caminhada, da sua vida, isso estava muito claro. Quem era o Deus dele? O nome dele é Elias, meu Deus é Javé. Quem é o meu Deus? Quem me chamou para falar? Em nome de quem eu estou falando. Então sai da frente que eu vou passar por cima. Interessante isso, né? O nome, o quanto o nome também se identifica e, por outro aspecto, determina a identidade de Elias, né? Sim. Tem muitos episódios, como eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, tem muitos episódios épicos na história dele. Mais um dos épicos, eu estava até brincando, lembrando, eu sou, como dizem os irmãos assembleianos, né? Eu sou vaso velho, entendeu? Eu sou do tempo da escola do mineral, do mimeógrafo, do flanelógrafo. Lembra que a gente aprendeu histórias bíblicas, cara? No flanelógrafo. Eu memorizava a Bíblia na batalha bíblica. Eu adorava aquilo e tal. E, cara, parênteses, que falta faz isso, né? Que falta faz isso. Muito. O que a gente tem muito hoje na nossa caminhada tem a ver com essa época de formação, né, Júnior? Essas histórias que estão na nossa memória até hoje. Com certeza. E eu me lembro que uma das histórias dele, assim, que mais me marcou era essa. Do confronto dele com os profetas de Baal. E numa leitura, vamos dizer assim, mais simplista, ou talvez mais simplória, dizer, uma guerra de deuses, que estava rolando ali uma guerra de deuses, porque afinal o panteão das divindades egípcias, hindus, gregas, e até mesmo, na atualidade, as divindades dos cultos afro vivem em guerras, né? É uma guerra dos deuses, e nós humanos, aquela coisa, né? A gente não tem nada a ver com isso. Agora, quais as implicações para a cidadania daquela época e da nossa dessa guerra entre Baal e Javé? Eu acho que a gente tira lições assim muito, muito importantes. Primeiro, eu acho que é a questão de quem vem a provisão, trabalhando na questão da cidadania, a questão dos valores, da qualidade de vida, porque Baal é o deus da fertilidade, é o deus do vinho, né? E dentro da estrutura do culto a Baal, só para tu me entender, nessa questão dessa guerra dos deuses, o que a Jezabel traz com esse culto a Baal é uma completa bagunça com relação aos valores mesmo, familiares, da sexualidade, dos relacionamentos, dos valores afetivos. Os caras acreditavam, por exemplo, que eles iam lá e se deitavam com as prostitutas, né? E as bacanais, e a bebedeira. Isso era uma forma de adoração, isso era uma forma de sacrifício. E falando só de um aspecto, eu acho que isso trazia uma implicação muito grande de corromper e destruir todos os valores que o Deus de Israel, usando aqui a expressão Javé, tinha ensinado a esse povo, tinha colocado a esse povo. Então, nessa guerra, eu acho que é muito mais do que uma guerra religiosa, uma guerra de deuses, mas é uma guerra de valores que está travestida de religiosidade, muitas vezes. Valores que vão além da religião. A religião, ela norteia os nossos valores, ela permeia os nossos valores, mas, na minha perspectiva, pensando naquele tempo e trazendo para a nossa realidade, muitas vezes se discute, a turma acha que está discutindo religião, está discutindo... Mas quais os valores que estão por trás desse discurso religioso? Tem muita gente usando a religião para trazer valores, princípios que não ferem só a Deus, nós somos cristãos, vamos dizer o Deus dos cristãos, mas valores e princípios universais de convivência, de relacionamento, de família, de coisas contra as quais você luta, é um defensor, a escravidão, a questão que a Patrícia trabalha do abuso infantil, a questão da mulher, porque o culto a Baal, se a gente for entrar aí nas minúcias, né, o Deus da fertilidade, enfim, ele vai desconstruir, vai derrubar todos esses valores
Então não é uma guerra só do Deus de Israel contra o Deus Baal, mas eu acho que isso implica, e eu acho que aí é o chamado de Elias, né? Quando ele diz assim, ó, gente, sai de cima do muro. O que vocês querem? Vocês têm princípios, vocês têm valores, agora vocês estão trocando isso a preço de quê? É o prazer fácil, é o caminho da facilidade. Então eu acho que a nossa fé, ela está muito ligada e tem que fazer sentido para nós, até o que nós temos aprendido, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, quais os valores que estão por detrás dessa fé. Né? O que isso traz, o que isso mexe, o que isso agrega com relação à família, isso agrega com relação ao cuidado com os meus filhos, a minha carreira profissional, a tratar o meu próximo, enfim. Então eu acho que quando a gente, nessa leitura, né, uma leitura que a gente está fazendo, vamos dizer simplista, mas assim, para a gente trazer para a nossa realidade mesmo. Era muito mais, a gente olha com assim, o Baal, os profetas, tá, mas vamos trazer para a realidade de hoje. Tem muita gente com um discurso que é adorador de Baal e nem sabe, né, porque o discurso é de Baal, a prática, e assim, vou ser franco com você, tem muita gente que, eu acho que era por causa de Elias, está precisando de Elias hoje, muito cristão, muita gente que diz que é adorador de Javé e está servindo a Baal, na família, como empresário, como profissional, como político, e até como pastor, como religioso, não tem nenhuma dificuldade, eu sou muito tranquilo, você me conhece, então eu acho que, quais são os valores que estão por trás do discurso, da prática, concordo. Enfim, então, eu acho que é uma questão de valores, é muito mais do que uma guerra. Tem gente que se diz adorador de Javé e é apaixonado por Jezabel. Entendeu? Por essa figura de simbologia política que representa uma série de coisas, enfim, que eu não vou agora falar, mas daqui a pouco eu te provoco. E nesse episódio que a gente está falando, da luta dele contra os profetas de Baal, o profeta foi além, né? Ele transformou a guerra dos deuses em guerra pessoal dele contra os representantes de Baal. Ele vai lá e afirma, falou, agora o bicho pega, vamos ver quem faz descer fogo do céu aqui agora, e quem fizer tem o verdadeiro Deus, e, cara, ele transforma numa pegada pessoal, agora sou eu contra vocês, né? Ele bate no peito. Parece interessante que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, inclusive agora, a gente está fazendo, sei lá, você acha que parece que inclusive agora, a gente está fazendo a mesma coisa, individualizando essas disputas? Eu acho, Júnior, não, tenho certeza, né? As pessoas estão tornando pessoais, trazendo para a questão pessoal, e eu quero marcar uma questão que me chama a atenção em Elias. Elias, ele bate no peito, e a atitude dele é de muita convicção, até porque, né, é muito fácil chamar para o pessoal quando você tem uma retaguarda, uma instituição, uma denominação, um partido político, grana, empresa. Esse cara não tem ninguém. Eu quero chamar a atenção, ele bate no peito, mas ele está sozinho, né? Pelo menos assim, aparente, tanto que na crise dele, lá na tristeza dele, ele fala, só eu fiquei. Ok, a gente sabe que tinha outros 7 mil que não tinham sido dobrados. E é interessante, né, um parênteses aqui, ele está disputando, ele está fazendo um enfrentamento contra o poder político da época, contra o nacionalismo, contra o poder religioso da época. Fecha. Exatamente. Isso. Não, boa. E ele está sozinho. Então, por que ele mata no peito? Eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa entender e trabalhar do Elias. O aspecto positivo, que eu acho que a autoridade que ele tem. O texto, acho que é no começo, eu estava até aqui com o texto, lá no capítulo 17, ele fala, quando ele diz, não vai chover mais, ele diz assim, enquanto eu não falar. Interessante que ele não fala nem Deus, ele bate no peito e diz assim, enquanto eu não falar, não vai chover. Então, por que ele mata isso no peito? Eu não tenho dúvida de que eu acho que a gente deve tornar pessoal isso quando, se não tem mais ninguém, eu acho que esse é o aspecto positivo. Se você tem que levantar a bandeira sozinha, se quem está no poder, quem está na estrutura do poder, seja político, religioso, discurso de nacionalismo, né, tá vindo contra aquilo que o Deus que eu creio, os meus princípios, os meus valores defendem, ainda que eu não tenha apoio institucional, eu preciso matar no peito e eu não posso me acovardar. Eu não posso, o exemplo que Elias me dá e me inspira demais, é dizer assim, o cara é maluco, ok, ele, João Batista, está em ótima companhia. Né? Está em ótima companhia. Está em ótima companhia. Se você, o cara é maluco, nós estamos em ótima companhia. Então ele mata no peito e diz, tá bom, mas eu não vou negociar aquilo que eu acredito. Né? E agora, uma questão de onde vem essa coisa do pessoal. E aí eu quero fazer um link. Quando eu estou linkando textos da história aqui, depois você organiza isso aí.
Eu vejo isso porque quando ele está na crise de depressão lá, onde é que Deus se revela a ele? Né? Onde é que Deus não é no vento, não é no fogo, não é no... É no silêncio. É no silêncio. É no silêncio. Sabe? Então, por que ele tem autoridade de no público matar no peito e às vezes dizer, eu sozinho vou? Porque no privado, ele sabe a autoridade de quem, no nome de quem ele está. E aí eu faço o link lá com Jesus, quando ele fala sobre oração. Cara, não é no público, é no secreto. É lá no secreto que eu vou te capacitar, é lá no secreto que teu pai te ouve, é lá no secreto que teu pai te vai recompensar. Vai te recompensar. Para quando você estiver no público, ainda que você esteja sozinho, você possa matar no peito e dizer, ok, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, ainda que a igreja, o partido, a denominação, a empresa, né, é contra o que Deus quer. Então, eu acho que esse é um aspecto positivo. O aspecto que eu acho negativo, que eu acho que não é a vertente de Elias, mas tem gente usando Elias como argumento para isso, é o cara tornar isso uma coisa pessoal. A disputa partidária, política, teológica, ideológica. Cara, isso que a gente vê nas redes sociais, que eu acho, lógico, eu tenho o meu ponto de vista, nós temos, a gente vai, eu vou discordar agora. Cara, tem gente levando isso para o pessoal de uma maneira que vai contra qualquer tipo de fé, seja cristã, seja afro, seja de qualquer matriz, né, que tem um mínimo de senso de ética e etc., de relacionamento, de vida em sociedade, de cidadania. Aí eu acho que é complicado. Eu acho que esse é o aspecto negativo quando você traz para o pessoal algo que é para ser discutido, que é para ser refletido, que é para ser... Eu acho que quando você torna isso pessoal do lado ruim, de ofender, de agredir, de perseguir, e aí vão as fake news, etc. Então eu acho que isso é muito complicado. Mas eu acho que a questão de ela se tornar pessoal, a Elias me ensina, bom, eu estou sozinho, ok. Mas se eu tenho o secreto lá na caverna, e eu me encontrei com Deus na caverna no momento que eu estava pensando até em fazer uma bobagem, e Deus falou comigo, não tem. No público eu vou matar no peito, vão achar que eu sou maluco. Mas eu sei por que eu estou fazendo. E isso, inclusive, que eu quero te perguntar, porque se tem uma coisa que eu admiro no Elias, assim, ele era um cara destemido, ele era um cara sem medo de se posicionar. Ele era um cara sem medo de dizer a que veio. Ele tinha convicções e colocava as convicções, às vezes passava do ponto, trazia para o pessoal, trazia para o campo pessoal, passava do ponto, e aí percebia, sacava, enfim. Mas era um cara que, como você falou, quer dizer, não tinha muro, velho. Ou vocês estão aqui, ou vocês estão lá. Ou vocês estão com Deus, ou vocês estão contra. Quem comigo não ajunta, comigo não. Exato. Ele era muito desse jeito, né? Posicionamento, e falando em posicionamento, posicionamento não é exatamente o que está faltando agora na nossa época. Mas talvez posicionamento bem embasado, sim. Eu vejo muita gente, aliás, com uma necessidade de falar sobre tudo, de se posicionar sobre tudo, de ter uma opinião sobre tudo. Mas na maior parte das vezes eu fico olhando aquilo e falo, pô, essa pessoa é corajosa pra caramba. Porque assim, embasamento, zero. Noção, nenhuma. Entendeu? Coragem máxima, noção, nenhuma. Nenhuma. Falta muito embasamento nesse tempo. Como é que Elias construía essas convicções dele e se expunha por elas? Como é que funcionava isso com ele? Júnior, eu olho para a vida de Elias e eu percebo que isso tinha muito a ver, primeiro, do relacionamento dele com Deus. Né? Eu entendo, e é uma pressuposição minha a partir... Porque esse cara veio do nada, né? Como eu disse, ele não tem nenhuma instituição. Uma coisa, na época já existiam as escolas de profetas. Esse cara não vem de escola de profeta. Ele não tem uma instituição onde ele se formou, foi preparado, pelo menos o que a Bíblia não cita isso. Ele veio de Tisbe, de uma família que a gente não sabe. Então, e pelo que eu vejo, principalmente no que a Bíblia relata, no momento da crise maior que ele enfrenta, esse embasamento vem do relacionamento dele com Deus, da convicção que ele tinha, né? E aí a gente está falando do tempo de Velho Testamento, Antigo Testamento. Você não tem a Bíblia, a gente não tem a revelação de Deus como hoje, de uma forma tão clara. Mas dentro daquilo que ele tinha, não há a menor dúvida, como você disse, às vezes ele passava do tempo, passava do ponto. Mas quantos de nós já não passamos, às vezes, cabeça quente, aí você se coloca o cara ali com 450, um povo, adrenalina. Cara, por muito menos a gente tem vontade de botar... Por muito menos a gente tem vontade de tacar fogo em tudo, botar fogo no parquinho, chutar o pau da barraca. Por muito menos, cara. Por causa de meia dúzia. Imagina o cara, o povo que era do lado dele, os caras renunciei. Quando ele fala assim, a quem vocês vão servir? A Bíblia diz os caras não falam nada. Os caras nem para dizer, não, tamo junto, vamos orar. Não. Os caras se omitem, o povo se omite.
e do outro lado, os caras de Baal lá pronto para arregaçar, e Jezabel, a filha do cão, literalmente, doida para comer o fígado dele. O cara tem hora que vai passar do ponto. Então, é óbvio, e eu acho que assim, esse mínimo de equilíbrio que ele tem, de fundamento, melhor dizendo, vem do relacionamento dele com Deus, vem da caminhada dele com Deus. A gente percebe isso em algumas nuances da história dele, que ele era um cara que tinha muito temor de Deus. E aí a gente volta naquela primeira conversa, Javé é o meu Deus. Ele sabia quem era o Deus. Esse cara não tinha intenção de promoção pessoal, né? Então não vinha de um carreirismo. O cara, a gente viu outras passagens, um rei vai identificá-lo que não, o cara tá lá no meio do nada, vestido de pele, o cara é o Elias, é um maluco. Então não era um cara de status, de rede social, não era um cara que estava atrás de holofotes, então não vinha. Né? Esse cara era daqueles pregadores lá da Praça da Sé. Cara, é desse que às vezes a gente ri, esses caras são malucos, mas talvez tenha uns Elias, a gente não sabe, tem os dois também, mas às vezes tem uns Elias. Mas eu acho que vinha desse relacionamento com Deus, dessa intimidade, da forma como Deus. E para mim, onde é que isso fica claro? No que a revelação, que o texto bíblico revela para nós, que na hora que não tem mais ninguém, ele está sozinho, Deus se revela, ele diz, cara, não acabou ainda. O que eu quero de você é isso ainda. Ele diz, não, ó, tira a minha vida e morre, já Deus deu, missão cumprida. Deus falou, não, cara. Não, vamos caminhar. Eu acho interessante essa passagem que ele diz assim, não, cara, primeiro eu vou cuidar de você, do seu corpo, depois eu vou cuidar, agora, cara, segue o caminho. E Elias obedeceu, Elias podia dizer, senhor, tá tirando, não aguento mais, já fiz, ó. Não, ele é obediente, cara. E eu acho que essa é uma questão legal de cidadania. Quem quer ter uma voz profética, quem pretende ter uma voz profética no contexto onde está inserido, cara, tem que ter relacionamento com Deus, é vida com Deus, é oração, é Bíblia, é intimidade. Você sabe disso, você é uma figura pública que toma pancada de tudo quanto é lado. Cara, tem hora, Júnior, que a única coisa que sobra é a convicção de que Deus te quer nesse negócio. É isso. Eu digo isso na minha função, na sua. Então, a base é essa. Faço coro com você, é isso mesmo. E eu penso que o Elias tinha isso, que era preponderante, acho que fazia toda a diferença na vida dele. Assim como eu também penso que ele era um cara de boa análise de contexto. Opa. Ele era um cara que analisava o contexto, ele percebia que as coisas estavam se construindo de forma equivocada. O casamento do Acabe, essa mudança de valores, a mudança da lógica do reino, sabe? A divisão entre o povo. Né? E aí, eu acho que ele fazia muito essa análise. Eu acho que ele era um cara que se debruçava sobre a informação, que buscava, peraí, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Isso aqui vai nos levar ali, isso aqui, sabe? Ele é o cara que olha para o povo e fala, ó, até quando vocês vão ficar balançando, vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam Baal, se decidam. Para com esse negócio, né? Qualquer pessoa, eu penso que qualquer pessoa que deseja fazer um trabalho bem feito, pesquisa sobre ele, se aprofunda, compara contextos, analisa, sabe? Pede discernimento a Deus. E eu penso que Elias era um cara assim, né? Que fazia essas coisas. Sim. Tanto que ele tinha a atenção de um povo que estava completamente dividido entre dois reinos, dividido entre várias vozes, né? E aí, remetendo aos dias de hoje, os posicionamentos que a gente vê aqui, ali, acolá, necessitam de maior embasamento? Necessitam de uma busca maior de conhecimento? Qual que é a tua sensação, tua intuição sobre isso? Júnior, acho não, tenho certeza. A internet é assim, uma ferramenta fantástica. Perdão te interromper, vou te dar um exemplo. Claro. Hoje eu soltei um posicionamento sobre o caso de estupro da menina de 10 anos que acabou desdobrando em aborto. Não sei se você chegou a ver e tal. Sim, eu vi isso até. A partir do meu lugar de fala, olhando para a Bíblia, pedindo discernimento, como médico, como pastor, como figura pública, nós assim, peraí, vamos pegar isso tudo, analisar esse contexto e vamos olhar para isso e para isso. Né? Agora, essa parece que não é a regra, porque eu vi... Por que eu fui fazer isso? Porque assim, cara, eu vi cada posicionamento, uma gritaria, sabe? Uma coisa... E assim, em nome de Deus, velho. E por isso que eu tô te fazendo isso é pior. Por isso é pior. Não falta embasamento, cara. Não falta. Não que só eu tenha, não é isso. Mas assim, não falta um pouco de, sabe, menos.
vamos olhar o contexto da família dessa menina, o contexto de abuso. Caramba, 90% dos casos de abuso acontecem com uma pessoa perto da família, que é da família, Justamente. dentro de casa. 70% são meninas. Olha o que está acontecendo com essa menina. Não é possível que ninguém, sabe, enxergue essas coisas. Então, aí tem uma questão, Carlos, que eu achei interessante. Você colocou a questão do Elias. Eu acho que o Elias era alguém que fazia essa realidade, essa leitura da realidade do povo, do contexto, do momento. Ele era um cara do povo, era um cara que ouvia. Agora, ele tinha uma clareza muito grande. Ele não era, vou usar a expressão, ele não era um legalista. Ele tinha esse relacionamento com Deus, mas ele não era preso a regras engessadas e regras que não levavam em conta as pessoas, o momento, o contexto e as circunstâncias. E olhando para isso que você falou, eu conversava isso com a Cláudia ontem, com a minha esposa, né, talvez, assim, eu até parei uns 2 dias, né, quando aconteceu tudo isso, de ouvir, porque dava náusea, assim, dava vergonha, às vezes, de ser, sabe, se ouvir tanta gente e falando em nome de Deus. Ela gostava, se ela ficou 4 anos, é porque ela gostava. Cara, ela tinha 6 Cara, uma criança de 6 anos. Meu Deus! 6 anos. Agora, o que dói, e aí entra essa questão profética, o papel da igreja é um papel profético, igreja é comunidade, povo de Deus. Cara, como é que o povo de Deus, gente que fala em nome de Deus, quer dizer, fala uma barbárie dessa, que vai contra tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito no Evangelho, tudo que Jesus ensinou. Jesus tem que ser como criança para estar no reino dos céus. O cara vai e abusa de uma criança de 6 anos, dos 6 aos 10 anos, né? E aí você vê aquela cena de gente para a porta do hospital, enfim. E o que é pior é usar a Bíblia para isso. Aí eu entro na sua fala. Cara, tem gente, a internet, como eu estava dizendo, é legal, é uma ferramenta fantástica, mas a internet, infelizmente, nivelou por baixo o nível de muitas discussões, porque a internet é um lugar, é terra de ninguém. As pessoas falam o que querem, se escondem atrás de uma tela, de uma câmera, porque muitas delas não se expõem, são covardes, e atacam. Por exemplo, eu não tô, você é médico, você é ginecologista, você trabalha com políticas públicas, enfim, cara, o que você está falando, a pessoa tem o direito até de discordar de você. Agora, ela não pode dizer que você ou eu me posicionar, por quê? Porque tem base. Agora, ela diz, não pode, é pecado, né? Chamar o médico que fez de assassino, a menina de... Peraí, que loucura, que realidade é essa? Né? E a minha esposa é psicóloga, a Patrícia também, eu estava dizendo, você imagina a cabeça dessa menina. Meu Deus. Né? A cabeça dessa menina com relação à vida... Mais um abuso, o abuso sobre mais um abuso. E aí você vem em nome de Deus falar um negócio desse para ela, para a família. Aí eu vou chutar o balde, não é você que está falando, sou eu. Essa turma, eu estava vendo isso ontem no programa de TV. Cara, os caras vão em nome de Deus, invadem a casa dela para dizer que não é a vontade de Deus. Peraí, quem deu esses caras? Quem deu a quem quer que seja a autoridade de falar em nome de Deus, de acusar em nome de Deus? E, cara, você põe seus pontos de vista, sem base, estude teologicamente, clinicamente, eticamente, legal. Vai dizer não porque a Bíblia, porque Deus, cara, por isso que eu falo, é profeta de Baal falando em nome de Deus. E gente tola, gente alienada, gente legalista. E aí, assim, porque, sabe, Jesus era gente boa demais. O Elias, o Jesus, o João Batista, esses caras foram até tranquilos. Porque imagina que Jesus aguentava, é banda de fariseu, saduceu, sabe, gente que tá preocupada, não. Querendo voto. O cara assim, gente querendo voto. Tinha gente lá querendo voto, cara. Negócio inacreditável. Eu sei, eu vi. É urubu. O cara fazendo. Sabe? Agora, o contexto histórico do que a gente está falando de Elias, e você já tocou nisso, né? É o período logo após a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, Israel e Judá. Sim. E aí o rei Acabe, se casa com a Jezabel, o que de fato não é só um ato religioso, mas é um ato político contra a Casa Real. Os casamentos, à época, né, quem está com a gente aqui sabe disso, os casamentos reais também eram acordos políticos. Logo, no momento em que o Acabe casa com a Jezabel, ele faz um acordo político, que envolve um monte de coisas. Inclusive questões religiosas, culturais, econômicas, políticas, enfim, né? Agora, eles eram, no momento em que ele casa e no momento que ele faz esse acordo político, eles eram autoridades estabelecidas e legais. Tinham legitimidade e legalidade. Não foi golpe de Estado, não foi subversão. Acabe, de fato, era rei. Jezabel, de fato, era rainha.
era juridicamente válido enfim, consolidado. Minha pergunta para você. Mesmo assim, o profeta denuncia e se levanta contra. Pode um profeta de Deus se levantar contra autoridades políticas, governamentais? Pode. Gente boa, hein? É gente boa. Cara, eu aceito a sua provocação e eu vou dizer para você, quer dizer, não é nem uma provocação, é porque tem gente que pega esse texto, né, e é uma regra básica de hermenêutica, né? Qualquer texto. Isso. Eu estava folheando aqui que eu tava vindo para ele só para me caçar, que é que a turma usa como textuário. Não. Tanto os Acabes e as Jezabéis que estão por aí no poder, nos vários níveis, se agarram nesse texto e para dizer não pode. Quer dizer, eu acho que é legal, como estava dizendo a regra da hermenêutica, né? Todo texto, sem ler todo o seu contexto, é mero pretexto para qualquer coisa. Né? Então, o que o texto diz aqui não tem nada a ver com isso. Ele fala, óbvio, toda autoridade, está escrito que é constituída por Deus. Agora, vamos ler o texto todo. Ele diz, mas que autoridades são essas? Que autoridades são essas constituídas por Deus? Então, me permita ler aqui para que a turma dizer, não, esse cara está forçando. Quê, né? Constituídas justamente para a promoção da justiça. Essa é a questão, porque quando ela é instituída por Deus, agora, que tipo de autoridade que a gente tem que orar? O texto diz, para a promoção da justiça, eles não devem ser temidos pelos que praticam o mal. Ou seja, a ideia é, autoridades que são instituídas por Deus, elas promovem a justiça, promovem a cidadania, né? O povo não tem medo, né? O povo não se sente... Então, vamos lá, se for assim, você pega Moisés no Egito, pô, esse cara é um rebelde, contra o faraó, que era uma autoridade. Você pega Esther, além de... Ela era a mulher do cara, do Assuero lá, era uma autoridade, ele vão matar os judeus? Não, vão matar os judeus porque ele é autoridade. Deixa matar os judeus porque ele é autoridade instituída por Deus? Cara, não, isso é um absurdo. A Bíblia, e aí tem que ler a Bíblia como um todo, né? Esse texto, quem leia o texto aí, porque o texto deixa muito claro que a autoridade, ele diz, portanto, aquele que se rebela com a autoridade está colocando quanto que Deus instituiu. Ok, mas que autoridade? Aí o texto diz, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Opa! Então, se o governante é temido por quem está procurando a cidadania, a ética, a justiça, tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, a autoridade tem que ser colocada por Deus, é aquela que está debaixo do temor de Deus. Claro. Então, o princípio, para mim, desse texto é muito claro, e da Bíblia como um todo. Da Bíblia como um todo. Não, senão, a gente olha aí, a gente pega na história, desculpa a minha veia histórica aflora, mas você é fã, eu tenho visto aí, Martin Luther King, cara. Você pega século XVIII, Wilberforce na Inglaterra, com a questão da escravidão, que é uma bandeira sua. Você pega, enfim, vários, os batistas, eu sou batista, a questão da escravidão dos Estados Unidos, a Guerra da Secessão. Tem toda uma questão cultural. Não, então vamos deixar que os caras querem fazer escravos, são autoridades. Não, cara. Vai contra princípios do Evangelho. Então, toda autoridade instituída por Deus, há uma permissão. Deus permite. Ok, agora não significa que Deus apoia, né, que Deus abençoe, que Deus aprova. Não. Claro, não, Deus é um Deus coerente. As autoridades são instituídas por Deus para a promoção da justiça. Elas têm uma... Exatamente. Logo, no momento em que deixam de promover a justiça, deixaram de ter a instituição de Deus. Imagina se a igreja... A gente teve aqui uma live sobre Dietrich Bonhoeffer. Imagina se o Bonhoeffer pensasse assim, Hitler foi instituído por Deus, que era pensamento, aliás, da maioria da igreja evangélica da Alemanha nazista. Foi instituído por Deus, não vou contestar. Não, peraí. Se ele chegou ao poder e foi instituído por Deus, foi para a promoção da justiça. No momento em que o cara dizima populações inteiras, é um genocida, é um ditador, um autoritário, um insano, cara, ele está promovendo a injustiça. A mão de Deus não está sobre a cabeça dele. Logo, ele precisa ser enfrentado, que ele não tem nada a ver com Deus. É o caso lá do... como você bem lembrou, o caso lá do faraó. Se as parteiras não enfrentam o faraó, quer dizer, o faraó é instituído por Deus, maior imperador, maior autoridade do mundo na época. Ele mandou matar todos os bebês hebreus que nascessem. Se elas obedecessem, aquilo era contra a vida. A lei maior, nossa, é a favor da vida, enfim. Agora, adiante. Uma outra provocação. A gente pode interpretar também a ação do profeta como
dentre outras coisas, a gente pode interpretar como um nacionalismo exacerbado da parte dele. Porque ele se posicionava contra Jezabel, que era uma estrangeira. Mas olha que interessante, né? Eu fiquei pensando, logo depois, ele vai e acolhe uma outra estrangeira, a viúva de Sarepta. Esse fato nos indica claramente que o profeta lida com o público e lida com o privado, com questões da nação, com questões de governo, mas também com questões de indivíduos, de pessoas pobres. Qual era a condição de uma viúva naquele contexto do mundo antigo? E por que ele, que é um cara que está enfrentando a Jezabel, a rainha, e por que ele acolhe a viúva? Então, eu acho que essa postura do Elias ela é muito inspiradora para nós. Primeiro, quem acusa Elias de nacionalismo, né, você já colocou na sua fala muito bem, quer dizer, tanto não é uma questão nacionalista, uma questão partidária, vamos colocar essa mas é uma questão de convicção ideológica, não é, como muita gente tem levantado em nome de Deus, algumas bandeiras têm feito isso, não é o caso de Elias, porque ele é coerente, quer dizer, ele enfrenta Jezabel, que é uma fenícia, mas ele acolhe uma estrangeira, e é interessante, não é, a Bíblia é fantástica, cara, não é por acaso, por que o cara coloca que a viúva era de Sarepta? Podia botar que era só uma viúva, porque a região de Sarepta ali é no olho do furacão, é local pagão, é local onde o culto de Baal, o culto está comendo solto a Baal. Então ele diz, olha, não tem que olhar a quem eu vou fazer, ou para quem, porque ela era uma mulher totalmente desprovida. A viúva não tinha direito a nada, tinha perdido a sua honra, os seus valores, ela tinha crianças, ela não podia ter da sua subsistência, assim, ela dependia da boa vontade das pessoas, ela dependia, ela não tinha muito o que fazer. E o que eu acho interessante nesse papel de Elias quer dizer, o fato, se a gente pega lá no Novo Testamento, o fato de Jesus ao meio-dia falar com a mulher samaritana já é um choque, um escândalo. Imagina esse cara que é solteiro, vamos colocar, vive uma vida, começa a conversar com uma mulher que é viúva, começa a atender as necessidades dela. Então, primeiro, não é uma questão de nacionalismo, é uma questão de convicção, de cidadania, né, de fé apontando aí cristã, de fé ao Deus de Javé, do povo de Israel, aquilo que Deus acredita, que Deus defende. E eu acho que isso tem a ver com a gente, independente da nossa cor partidária. A gente brinca, negócio de Palmeiras e Corinthians aqui, que é uma coisa mais leve, que é futebol. Cara, mas isso vale para partido político, isso vale para discussão teológica. E na questão da cidadania, vale para ajuda ao outro. Eu não vou ajudar só quem tem a mesma fé que eu, que acredita nas mesmas coisas que eu acredito. A mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Deus Javé, é a mensagem de amor a todas as pessoas, é a mensagem de misericórdia, graça a todo aquele que precisa, todo aquele que necessita. Então eu acho que essa é uma primeira grande verdade que Elias traz para nós e ele ensina para nós. E eu acho que esse olhar, né, entra nessa questão. O cara estava no palácio, a história dele começa no palácio, e aí acho que é legal a gente observar isso. 1 Reis 17, ele está no palácio falando com Acabe. Aí você vai na sequência do texto, ele faz o caminho inverso, né? A turma começa da penumbra e tal, quer terminar lá no palácio, literalmente às vezes, né? Literalmente. É bem isso. Elias começa, cara, ele começa no palácio e o ministério vem sensível à voz de Deus e ao papel profético dele. Ele vem para a viúva de Sarepta, ele passa pelo ribeiro, ele é servido pelos melhores garçons da época, que eram os corvos que Deus manda, enfim, ele vive. Deus cuida dele, Deus provê, cara. Então, ele vive no palácio, a função profética no palácio, ele passa pela provisão e dependência de Deus, de não ter nada, ter que depender. E o que Deus tinha dado acaba também, acho que isso é uma outra coisa interessante, porque até o milagre secou, o rio secou, enfim, Deus disse, tá bom, eu vou ajudar você a partir do momento mas antes você vai cuidar de alguém, você vai pedir a quem não tem nada. Então eu acho que essa sensibilidade, ele podia dizer, não, cara, eu sou profeta, meu negócio é com Acabe, com Jezabel, eu sou o cara dos profetas de Baal, do reteté, riplapla, rupluplu, meu negócio é fogo, mistério. Não, cara, não, cara, se tiver que fogo, mistério, ele vai pra cima, o nego vai bater tambor, não tem problema. Né? Quando eu digo essa coisa assim, o que vai contra Deus pode ser no macro, no público, pode ser em rede nacional. Cara, mas se for ali na favela, na comunidade, e ele vai chegar ali, o que eu posso ajudar? Eu estou aqui, eu vou sentar, eu vou chorar, eu vou orar. Então eu acho que esse espírito profético,
né? Tem muita gente querendo ser profeta na mídia, no público, profeta da rede social, e a turma do embasamento que você colocou, rede social, eu tenho um problema sério com os teólogos de rede social, os profetas de rede social, os caras, cara, então é assim, é complicado, a turma sabe, quem está mais perto de mim, isso me causa asco, né? Porque a gente que fala, sabe, agora, e o pior é que a gente começa, o cara na rede social é fantástico, você vai olhar a vida do cara, você vai olhar a caminhada do cara, você vai olhar a família, a comunidade, cara, o cara não tem amigos, o cara não ajuda ninguém, o cara não se importa com ninguém, tem 209 secretárias, eu não estou falando de questão de estrutura, que tem gente que é muito ocupada, mas eu estou falando assim, sabe, status, meu negócio, sabe, eu sou doutor, médico, pastor, secretário, era Carlos Alberto, pô, não, sabe, então assim, o profetismo ele tem que acontecer no público, lá com Jezabel, os profetas de Baal, mas tem que estar ali no privado, tem que estar com a viúva de Sarepta, e assim, duas perspectivas, Júnior, desculpa me delongar, mas que eu acho que Elias nos ensina. Cara, no simples, pede um prato de comida, é o prato de comida. Cara, mas vai chegar a hora que não vai ter nada, que vai restar, o moleque morreu. Deus, a minha fé, se tiver que ter milagre, tá bom, eu não tenho mais nada, mas é a fé que eu tenho, a fé que eu vou usar. Se é a fé que eu vou usar para exercer minha cidadania, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. É João na porta do templo. E aí tem uma pegada legal só pra gente pensar, né? Eu fico pensando, é papo talvez para outro dia. Cara, mas se Pedro e João tivessem dado esmola naquele dia, talvez não tinha acontecido o que vem depois de Atos ali. Talvez tivessem dado. Não estou dizendo que não é para dar o dinheiro, não é isso. Eu acho que tem que abençoar e a cidadania passa por isso. Mas às vezes, cara, oração, disso, abraço. Né? Ela é libertadora, justamente. Ela é transformadora justamente. Por completo da vida daquele ser humano que está ali. Né? É se importar com o outro. Dizer, cara, se importar. Talvez eu não possa te ajudar, eu não tenho grana para te ajudar na cesta básica, mas eu vou sentar com você, eu vou orar com você, eu vou chorar. Eu vou resolver o problema hoje, mas amanhã você está com problema de novo. Isso. Eu quero resolver talvez esse problema. Isso. Se eles dessem a grana, talvez o cara ia mendigar até o resto da vida na porta do templo ali, cara, e o problema maior não ia ser resolvido. Sim. Você falou... Até sair do Elias, desculpa. Você falou... Você estava falando sobre a questão do aprendizado de Elias, né, das crises dele, da humanidade dele, e também como o texto bíblico não o poupa, né, o coloca por inteiro. Ele foi o cara, Elias, né, profeta de Deus, o cara fez descer fogo do céu, fez chover, confrontava rei, confrontava rainha, o cara que desafiou grupos de profetas que eram funcionários da Casa Real, que é importante a gente lembrar isso, né? Além de tudo, não era qualquer profeta que estava ali, era a galera, tipo, tropa de choque, entre aspas, lá da Casa Real. Era tropa de elite, mano. Na Casa Real, galera com prestígio e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara frágil, que tem uma crise de depressão, inclusive com várias falas suicidas. A gente não espera isso, né? De alguém que está no nosso imaginário como super-homem, aquela coisa de força acima de qualquer força, acima de qualquer coisa. Muitas vezes a gente imagina, especialmente os homens de Deus, os profetas de Deus, a gente imagina que eles eram super-humanos ou sobre-humanos, mas Elias está aí para mostrar que não. Que lições que a gente pode tirar das crises de Elias? Junião, já foi. Bom, a gente tá aqui na live, vamos embora. Estamos em casa. Cara, aqui pra mim eu tô sentado como a gente toma café. Em casa, e acho que todo mundo que tá aqui se sente do mesmo jeito. Fica mais à vontade por isso. Cara, pra mim isso é libertador. Né? Eu digo, quem caminha comigo, que eu sou pastor porque eu encontrei na Bíblia homens como Elias e o próprio apóstolo Paulo, né, que podem sentar, às vezes chorar, e dizer para Deus, não aguento mais. E é interessante porque isso vai na linha totalmente, na direção contrária do que muitos profetas têm dito hoje. É o super, master, blaster, raster, quarta pessoa da Trindade. Cara, Dragon Ball Z. Assessor especial da Trindade. Cara, pai apóstolo. Cara, e Elias é o cara, você pega a história, o cara tá no foco, o cara tá em rede mundial ali com os 450 profetas de Baal ao vivo, CNN, tá ao vivo. É verdade. Cara, daqui a pouco, 2, 3 dias, cara, o cara tá numa caverna, cara, qual o líder de verdade que assume a sua voz profética que não viveu isso, cara? Sim. Você deve ter vivido, eu já vivi,
Cara, de sentar e chorar e dizer, e Deus... Ô caverna doída, velho. Isolada, Cara, sabe? solitária. Então, assim, o que Elias ensina? Cara, o profeta de Deus, a profeta, assim, quando eu digo esse conceito de profeta que a gente já conversou lá no começo, quem quer se levantar com voz profética, tem que aprender a respeitar e entender a sua humanidade. Que vai ter dia que você não vai dar conta. Vai ter dia que você vai ficar bravo com Deus. Vai ter dia que você não vai entender por que eu fui me meter nisso. Sabe? Vai ter dia que você vai... e assim, há estudos, aí tem um material muito legal do Ismael Sobrinho, que é um psicoterapeuta de Belo Horizonte, que eu gosto demais, ele tem um trabalho fantástico sobre Elias, que ele mostra lá que provavelmente ele teve crise de burnout, que a gente está falando agora, né? O Elias tem todos os indícios, cara, faz parte da humanidade. O que é legal? O que é a lição? Cara, o poder não está em Elias, está no Deus que chama Elias, o poder não está em mim, não está em você, está no Deus que chama a gente, que capacita a gente. Cara, que quando a gente só quer colo, é um Deus que não aparece no fogo, na pedra, ele aparece numa brisa suave. Diz, cara, eu tô aqui, tô cuidando de você, vamos lá, assim, vamos parar com essa loucura, cara? Pega um pedaço de pão, um misto quente aí, um suco, cara, bota no Sport TV aí, vai ver, passa a madrugada vendo os gols do seu time, ganhando o Corinthians, vê o Palmeiras aí, sabe? Desliga um bocado, você é gente, cara, vai namorar, vai dar uns beijos na boca, vai levar sua esposa para passear, cara, curte seus filhos, lembra que a vida é mais do que isso. Assim, Elias ensina para nós, cara, que nós somos humanos. Nós somos humanos. Quem faz a gente arrebentar com os profetas de Baal, encharcar lá o negócio e acontecer coisa sobre... Cara, não tem a ver com a gente. Não tem a ver. A nossa missão profética, ela é fruto da graça de Deus na vida de Elias, de João Batista, de Paulo, do Pedro, que é um cara que eu sou apaixonado também, um cara, talvez é igual a mim, é sangue, faca na caveira, fala o que deve e o que não deve. Cara, mas tem a ver com Deus, cara, tem a ver com Deus, porque ele sabe, inclusive, às vezes que eu vou errar e às vezes eu vou pensar até bobagem, eu brinco com a minha comunidade, eu falo, tem domingo que a gente dá vontade de chegar e tacar fogo em tudo, cara. Mas, cara, eu não vou dizer pro povo isso, não vou pro povo dizer isso. Mas eu vou lá para minha caverna e dizer, Deus, não aguento mais, cara. Eu não dou conta de mim mesmo, não dou conta das minhas mazelas, meus pecados, minhas dores. Agora, e aí eu volto para o texto de Jesus, a caverna Jesus chama de quarto secreto. Cara, e aí a gente passa por ter uma esposa, um marido, um mentor, né, alguém que você possa abrir o teu coração, falar as suas verdades, falar até as suas bobagens, e o cara vai te ouvir e dizer, tá bom, e agora, o que nós vamos fazer com isso? É o cara que a voz de Deus numa brisa suave diz, tá bom. Vamos lá, vamos cuidar de você, vamos retomar, porque a missão não acabou. Jezabel está aí ainda, o projeto nacionalista está aí ainda, os profetas de Baal estão aí ainda, tem gente tentando tomar o poder até em nome de Deus. Cara, você está sozinho? Mas deixa eu dizer, você não está sozinho. Talvez tenha gente escondida na caverna, como os caras lá de Joabe, tem gente escondida aí, cara, de Roboão, tem gente escondida, mas cara, você não está sozinho. Segue o barco, porque aí você vê o finalzinho da história de Elias lá depois, Júnior, o que eu acho legal? Às vezes a gente se sente sozinho. Então, assim, a primeira lição é viver a nossa humanidade. É aprender que a gente é humano, não tem a ver com a gente. Por mais sobrenatural. Pô, assim, Junião, é a primeira vez na Bíblia que é registrado esse milagre de ressuscitar um morto. É a primeira vez na Bíblia. A gente tem um esse minuto, cara pede para morrer. Interromper e passar para o segundo momento do pinga-fogo, tá? Só estou te falando para você poder fechar seu raciocínio, porque está piscando para mim. Fechou. Então, para acabar, assim, o cara que ressuscita morto, primeira vez que na Bíblia isso registra, é o cara que pede para morrer. É a nossa humanidade. Segundo, Deus vai continuar. Quando ele sai, ele unge Eliseu, vai continuar. Deus não depende só da gente. Mas ele, por misericórdia, usa a gente. Boa, muito boa, muito boa. Agora o bicho vai pegar. Vocês, por favor, participem, provoquem, venham junto no nosso Pinga Fogo. Mais do que isso, aperta esse aviãozinho, convida um amigo, convida uma amiga, faz um print da tela, coloca nos seus stories, fala, tá rolando um papo incrível. Hoje é noite de debater a mensagem do profeta Elias para os nossos dias. Mas eu virei, antes de terminar, e perguntei para o seu seguinte, num encontro com o profeta, o rei de Israel, Acabe, o chamou de perturbador de Israel. E aí eu te provoquei, eu falei, ou seja, ele é o cara que causa subversão social em Israel?
Rapaz, olha, se ele é o cara que causa subversão em Israel, ele está em ótima companhia. João Batista foi acusado disso, Jesus foi acusado disso, ele está numa tropa aí, né, o Jeremias foi acusado disso, o profeta, enfim. Mas, e é Se interessante fosse que hoje, nesse ele ia ser texto, chamado de comunista? rapaz, eu tava aqui, eu tô me segurando, porque a live é sua, não é minha, então você sabe que eu falo, então eu tô me segurando, procurando ser politicamente correto, eu tô aqui, sabe, essa pecha de atirar, você rotula o outro, quando você, e o que é legal do texto bíblico, a gente está falando de 2.000 anos, ou melhor, 900 anos antes de Cristo, mais de 2.000 anos atrás, quase 3.000 anos, quer dizer, essa prática já era comum, quem está no poder, se sente ameaçado, não tem argumento, então, o que ele tenta fazer? Estigmatizar o outro. Ele tenta rotular o outro, ele tenta desvalorizar o outro. E você olha, né? Aí, como eu vou usar aqui, bom, você já deu liberdade, que a coisa você me corta, edita, são os Acabes e Jezabéis que estão por aí até hoje, cara. Estão por aí até hoje. Só que hoje tem rede social para fazer isso, né? Aqui ele faz no privado. Então, quando ele diz, né? Eu estava até olhando o texto aqui, você é mesmo perturbador de Israel. Cara, Elias era muito crente, assim. Ele era um cara bravo e tal, mas ele tinha um equilíbrio, porque eu não sei se fosse eu, o que eu diria para um cara desse, se fosse numa rede social, mas eu lhe dizia assim, cara, eu não, cara, olha, cada um interprete cada um, né? Ouça o que o Espírito tem a dizer. Não, você e a família do seu pai têm perturbado Israel. Então, ele diz assim, cara, o problema não é meu. Quem está perturbando aqui não sou eu, meu papel é outro, meu propósito é outro. Então, se subversão é lutar pelas coisas de Deus, que me chame de subversivo? Se ser comunista é lutar pelos valores de Deus, da palavra e do evangelho, que me chame de comunista? Eu acho que quem se propõe a ter uma voz profética, seja em que contexto for, tem que estar preparado para rótulos. Agora, não deixa... Hoje, Isso. o King vamos dizer, quase uma unanimidade, mas o King era chamado pelos colegas pastores, pelos cristãos brancos da época nos Estados Unidos, ele era chamado de comunista. Rapaz, e dá pra gente fazer uma lista, Juniel, a gente pega na história, né, os caras que são heróis hoje, tá todo mundo comemorando, o preço que eles pagaram, né, de ir, e aí o John Stott vai chamar, né, a contracultura cristã. Perfeito. O cristianismo é sempre uma contracultura, o cristianismo sempre vai nessa direção. Agora, o que o profeta tem que saber e ter a convicção? Depois, se a turma quiser ler, no mesmo capítulo onde ele recebe essa peste aí da parte de Acabe, deixa eu só fazer uma correção, eu tinha dito lá Elias e Obadias. Obadias escondeu os profetas, como a gente falou no bloco anterior, só para fazer uma correção aí de informação. Mas, enfim, no mesmo capítulo, quando ele é rotulado, né, o Acabe se vira para ele, né, e diz, é o perturbador, cara, lá no versículo 30, tem uma expressão que para mim é muito rica, a gente não presta atenção. Depois que acontece aquela bagunça toda, ele é o perturbador, né, os profetas de Baal, o texto diz assim, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Cara, isso resume qual é a ação de Elias. Ok, as pessoas achavam que ele era um perturbador de Israel. Na hora do desafio lá, você vê o cuidado, o detalhe de dizer qual é a preocupação dele, cara. Reparar o altar do Senhor, colocar, tá ruim do que Deus colocou, o que eu quero fazer é isso. Para mim, esse detalhe é um detalhe que parece simples, versículo 30 do capítulo 18. Né, ele podia ter feito a oração, podia... o detalhe, diz, não, deixa eu reparar, porque as coisas aqui é com Deus que eu estou mexendo, é consagrado, essa turma me rotulou de subversivo, mas o que eu quero é reparar o altar do Senhor que está em ruínas. Isso vale para a cidadania no aspecto familiar, social, cidadão, enquanto é essa questão de discutir da questão do aborto, cara, tratamento com os filhos, violência doméstica, a forma de tratar a esposa, porque cidadania, como a gente falou, é só no público, é no privado, e o privado começa dentro de casa. Cidadania começa na família. Cidadania começa nos relacionamentos familiares, cidadania dentro da comunidade de fé, o respeito com que se trata o outro, o diferente. Não dizer você é um perturbador aqui da igreja, perturbador da empresa, enfim. O coração do profeta tem que ter essa consciência. Para mim, o que eu quero é reparar o altar do Senhor onde ele está ruindo. A começar pela minha vida como altar. O meu papel profético começa com a minha própria vida e a partir disso, aonde eu for, eu vou exercer a minha função profética, de reparar o altar do Senhor aonde estiverem tentando destruir, seja na família, na política, no poder público, seja onde for. Boa. Fechar para a gente passar para o pinga-fogo, e tem muito a ver com aquilo que você está falando, mas que eu fiquei aqui pensando se a gente pudesse dizer para os dias de hoje a principal mensagem de Elias, qual seria? A principal mensagem de Elias
Coloquem Deus em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar. E talvez eu estou aqui construindo isso agora, mas é a ideia de temer a Deus sobre todas as coisas e obediência incondicional. Não abra mão do seu papel profético. Ainda que você seja alguém desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, se você conhece o Deus que te chamou, o Deus que te deu uma palavra, uma missão, siga em frente. Não se omita na sua missão profética. Boa, boa. Bora passar pro pinga-fogo. Tô querendo ver as chaminhas aí. Cadê os foguinhos, gente? Cadê o foguinho? Cadê o foguinho? Rapaz... Eu quero ver esquentar essa tela pro pastor Marcelo. Entendeu? O Marcelo Rapaz, faz isso não. Meu Deus, sou seu amigo. Então, cadê o foguinho? Ó, tô mandando barquinho e tal, mas foguinho ainda não chegou. Cadê o fogo pegando, entendeu? Pegando de verdade. Rapaz, tem uma turma de amigos meus, ovelhas, essa é a hora de aproveitar. A gente está andando esperando para botar o pastor na fogueira. Agora vai. Você está realizando o sonho de muita gente aí. De fogo, até que a caçada. Agora chegou. Agora o bicho pegou. Bomba dele, Josias. Misericórdia. Ô, Lusa, peraí, mano. Pô, peraí, eu não sou Elias, não. Os caras estão achando que, rapaz, vai ser... Meu Deus, os caras estão... Encarnaram Elias, manda fogo, Senhor, manda fogo. Encarnaram Elias agora. Chegou a hora. Encarnaram Elias. Fogo. Chegou a hora. Meu Deus. Só o Nel tá te defendendo. Ô, Nel, obrigado, viu, filho? Alguém... Ó, Inquisição. Ó, misericórdia. Eu mereço. Tem misericórdia de mim, Senhor. Bom, vamos lá. A gente vai... O Pinga-Fogo você já deve ter visto em outras lives, né? Sim, sim. É aquela coisa, jogo rápido, que também não é monossilábico, ou seja, uma palavra só, mas não dá para ter uma grande digressão. É papuf e na agilidade. Quando precisar complementar, eu te pergunto por quê. Tudo bem? Fechou. Bora, Fechou. Vamos falar a partir do que a gente está falando, a partir de Elias e tal. Bora lá. Ser profeta é? Ser boca de Deus, ainda que a situação seja diversa. Profeta deve ser, entre aspas, amigo do rei, ou profeta de aluguel é uma bola quadrada? Profeta deve ser amigo de Deus e aonde Deus estiver, se no palácio ou no meio do povo, ele tem que estar do lado de Deus, tem que ser amigo de Deus. Não importa se for no palácio ou se for na... Pô, até o Marcinho, bicho, toca fogo nele. Ele tava aqui... Não, gente boa! Hoje tem Batista, começou a falar de Batista, porque os Batista, tava todo batendo no peito, tá mandando tocar fogo em você, ó lá. Não, esse amigo de Acabe me ligou antes para dizer, não, Deus te abençoe. Eu falei, Jesus teve seu Judas. Obrigado, Marcelo, Deus te abençoe. Fogo no parquinho, meu Deus. Obrigatoriamente, um profeta precisa ser perturbador da nação, como falava-se de Elias? Se a nação estiver na contramão da vontade de Deus, ele precisa ser o perturbador da nação. Porque talvez ela esteja na zona de conforto. Desculpa. Imagina, fique em paz. Tem um provérbio antigo, citei até outro dia num vídeo que eu fiz, que é aquele: na guerra, a primeira vítima é a verdade. Na guerra, quem são as demais vítimas? A justiça, os relacionamentos, a fidelidade e... Vou parar por aí. Acho que na guerra, infelizmente, essas vítimas, a justiça, a fidelidade e relacionamentos, que muitas vezes são destruídos na guerra. Ó, o Zé Lino está fazendo uma pergunta interessante para você. Como conhecemos um profeta? Se você tiver a possibilidade, conheça-o no privado. Olhe para a família, para a esposa, para os filhos, e aí tudo que ele repercutir no público. Então, para mim, a melhor forma de você conhecer o profeta é conhecer a esposa, o marido, se for uma mulher, os filhos e os amigos mais próximos. Para mim, esse é um ótimo começo. Eles vão dizer, diga-me com quem andas e eu vou dizer quem você é. Boa. A Eliane está te perguntando, o que é ser um profeta de Deus nos dias de hoje? E eu vou além. Quais são os profetas Elias da atualidade? Uau! Ser um profeta de Deus na atualidade, para mim, é um profeta que fale para esse contexto, para essa geração.
mas aliançada com os princípios eternos da palavra. O contexto muda, mas o princípio que está nessa palavra ele é eterno. Profetas da atualidade. Eu não vou ser uma unanimidade, mas eu acho que Antônio Carlos Costa, um desses caras, não significa que eu concorde com todos que eu vou citar, mas Antônio Carlos Costa, eu acho que... Rapaz, você me pegou agora, eu não tinha pensado nisso. Tem tanta gente boa que está fazendo tanta coisa boa, mas eu vou ficar com Antônio Carlos Costa, ainda que não concorde com tudo, mas é um cara que, para mim, tem uma voz profética nessa pegada de Elias. Eu acho que se expor, ainda que não concorde, é o cara que tem que colocar a cara para bater. Isso. A Fábia Dejavite está te perguntando, pastor, quais são as semelhanças e diferenças entre Elias e Jesus? Rapaz, eu perdi um pouquinho, mas eu acho que eu olhei aqui entre Jesus e Elias, é isso? Quais são as semelhanças e diferenças entre Elias e Jesus? Tá, deixa eu só... Voltei aqui, deixa eu um outro cara que eu admiro demais. O Ed René, eu acho que é um profeta, ainda que não seja uma unanimidade. Acho que é um outro cara que tem voz profética também, fecha parênteses. Elias e Jesus, eu acho que os dois vieram de lugares onde ninguém acreditava que poderia vir coisas boas, Tisbé e Nazaré. Os dois tinham um comprometimento tanto no público como no privado. É o cara que alimenta multidões, mas que para atender um cego e curá-lo. Boa. Eu acho que os dois não tinham comprometimento com o poder e com a estrutura. Não significa que quem tem está errado, mas a ideia o compromisso maior era com Deus. Então, eu acho que desde que o poder e a estrutura estejam a serviço de um propósito maior, que é o reino de Deus e os valores do reino, independente de religião, eu acho que Elias e Jesus também foram caras que, e aí alguns vão se escandalizar, né, demonstraram a sua humanidade. Então, a humanidade de Jesus e como ele expõe a sua humanidade, se for possível, passa de mim esse cálice, é algo que é comum nos dois. Agora eu não consigo ver diferença fora as questões teológicas, mas eu acho que por isso, não por acaso, Jesus é confundido com Elias. Né? Mateus 16, alguns achavam que Elias tinha voltado. Eu acho que eles têm muito mais similaridade do que diferenças. A gente estava falando de profeta de aluguel, né? Profeta de aluguel, o profeta de palácio, como eram aqueles 450 profetas de Baal, que eram funcionários do palácio, contratados pela rainha Jezabel, parece que ainda existem hoje. Qual o padrão de profeta de palácio em nossos dias? Profeta de palácio é aquele que se vende para... Primeiro, vou voltar. A característica e o padrão. O meu interesse pessoal está acima do interesse coletivo. O que vale não é a verdade. O que vale é quanto eu vou ganhar com isso. E uma outra característica é um profeta que vive de acordo com as circunstâncias. É de acordo com o vento. Então, ele não tem, a gente volta em Elias, um fundamento e uma base. O compromisso dele não é com Deus, nem com o povo. O compromisso é com ele mesmo, suas validades, suas doenças, suas anomalias, seus vícios, pecados e por aí vai. Boa. Sim ou não, tá? Se arrebatado em uma carruagem de fogo é fuga, arrebatamento ou algo especial que somente um profeta como Elias pode ter? Eu acho que é algo especial. Sim, algo especial. Até porque não foi numa carruagem, foi no redemoinho. Mas sobre isso a gente fala depois. É verdade. É verdade. O Elias também é um cara que desafia os seus contemporâneos como a gente conversou aqui várias vezes, a sair de cima do muro. Hoje em dia, estar em cima do muro é? Não assumir a sua identidade religiosa, política, ética, não assumir compromissos. Não assumir compromissos. Quem vive em cima do muro tem o dom de sempre pular para o lado errado? Para mim, quem vive em cima do muro já está do lado errado, porque o muro não é de Deus, é do diabo.
Deus não é Deus de confusão, ele é de paz. Então, quem está em cima do muro já está do lado errado. Gente, eu tô vendo o povo aqui, cara, o povo tá brigando por causa do Ed, brigando por causa do Papa. Gente, presta atenção. Presta atenção, nós estamos falando aqui, cara, nós estamos falando da história do profeta Elias, estamos trazendo um monte de conceitos bacanas, trazendo a mensagem do profeta Elias pro dia de hoje. Jura que vocês vão ficar brigando se o Ed é, se não é, se o Papa Francisco é, se não é. Gente, fala sério. Fala sério, vamos. Gente boa, deixa eu só dar até porque eu falei, eu lutei muito, mas eu acho que é isso que a gente precisa ter. Né? A gente falou sobre a questão do relacionamento das redes sociais, eu respeito, acho que eu respeito. Você não tem que concordar comigo, ninguém tem que concordar comigo. Né? Não, assim como o Antônio Carlos Costa na unanimidade, o Ed, assim como Elias não foi. Então não significa que eu concordo com tudo que o Ed diga. Mas ele tem uma voz profética, na minha opinião, pode ser que para outros não tenha, mas eu acho que aí, já diria Santo Agostinho, nas essenciais a unidade, nas não essenciais a diversidade, em tudo a fraternidade, um espaço como esse é de fraternidade e não de... Enfim, desculpe aí, mas eu acho que em momentos como esse a gente precisa aprender com Elias. É isso. Cara, você, além de pastor, a gente já falou aqui, você lembrou, né? Você é historiador. Tem uma frase famosa do Peter Burke que é a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. O que é que a gente quer esquecer nos dias de hoje? A gente quer esquecer dos momentos em que nós, e eu vou falar a gente cristão, nós cristãos, dos momentos em que nós nos perdemos do propósito de Deus e servimos aos nossos próprios propósitos. A questão do racismo, a questão da escravidão, e eu estou dizendo historicamente, não estou pontuando mais por várias gerações. Nós queremos esquecer dos momentos em que nós perdemos a voz profética e nos tornamos mais profetas de Jezabel do que profetas de Deus, achando que estávamos fazendo a coisa certa. Espera só um minutinho, peraí. Pronto. Vamos lá. Já que a gente falou em esquecer... Você tá pegando, eu arrumei, botei lenha na fogueira, fogo no parquinho agora. Já que a gente está falando de esquecer e tal, os profetas são seres esquecíveis, se assim a gente pode dizer. Eles são seres esquecíveis, pelo menos volta e meia na história da igreja? Sim, eu acho que sim, se eu estou entendendo a sua perspectiva, porque tem muita gente que quer que eles sejam esquecidos, por conta do legado que deixaram, mas eles não devem e não podem ser esquecidos. E é o meu papel como historiador, uma das razões de ser historiador, é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, inclusive a ação de alguns profetas na história, como Elias e outros mais próximos de nós. Então, aí vou te provocar, né? Afinal, a sina dos profetas é serem mortos, não ouvidos, esquecidos e resgatados apenas por outras gerações, é isso? Não necessariamente. Eu acho que eu vou usar um texto que não é de um profeta, é de um rei, mas o importante é servir a sua geração e cumprir a sua geração e depois descansar. Eu acho que a preocupação do profeta é cumprir o seu papel na sua geração. Alguns vão viver nos palácios por muito tempo, não tem nenhum problema nisso. Alguns vão depender de corvo e outros vão comer gafanhoto e mel silvestre. Mas o profeta não é onde nem com quem ele está, mas é cumprir o seu papel e deixar o seu legado para a sua geração. Jezabel é só uma rainha ou é um estilo de vida? Bom, estilo de vida. É estilo de vida. Só molezinha também, pô? Estilo de vida. É estilo de vida, não precisa ir longe, é estilo de vida. Por quê? Porque tem muita gente que só não tem o palácio e o acabe, mas faz muita feitiçaria, é muito bandona, está a serviço de Baal e usa o nome de Deus para dizer que está fazendo a vontade dele. Olha só quem está aqui, cara. Mestre João Alexandre.
Mestre Uau! com a gente aqui. Tá te perguntando, poetas são profetas? Com certeza, com certeza. E é legal essa pergunta do João, porque a profecia ela não só é falada, né? Ela pode ser musicalizada, ela pode ser... A profecia ela vem de várias formas. Como é o pinga-fogo, eu não vou desenvolver, porque senão eu vou queimar, mas grandes profetas como João Alexandre, Jorge Camargo, Nelson Bomilcar, e eu vou ficar só pelos mais próximos aí, Gerson Borges, profetas da minha geração. Boa. Profeta, como a gente estava conversando aqui, profeta não é vidente. Profeta faz leitura ética da realidade. Sim. Isso está acontecendo porque o Estado fez isso, vocês deixaram de fazer aquilo, e por causa das decisões que vocês tiveram, o futuro será assim. Você fala de profeta. Por que a gente confunde tanto profecia com vidência? Porque é muito mais fácil tentar adivinhar o que acontece no futuro do que encarar a dura realidade do presente. Então, a gente está atrás dos profetas que tentam adivinhar o futuro, ao invés de ouvir os profetas que estão nos desafiando e confrontando com relação ao nosso presente. Estou falando do lado de quem ouve a profecia, não do lado como profeta. E vale para quem está dando profetada também. O Elias profetizou uma grande seca. As destruições que a gente vê em várias partes do planeta são mais uma destruição física ou uma destruição moral? Começa pela moral, e a física ela é só consequência daquilo que está dentro do coração do ser humano, desde o Éden. Desde o Éden. Na verdade, Éden é terra, desde o jardim que Deus plantou no meio do Éden. Éden é terra, Deus plantou um jardim no meio do planeta, deu para o homem cuidar, e o homem foi na direção contrária do que Deus ensinou. Isso continua acontecendo através da história, inclusive com a Amazônia hoje. Ó, a Aline está falando que foi o pinga-fogo mais rápido de resposta até hoje. Ó, meu, vocês puseram, tá vendo? Vocês meteram fogo nele. Quando começou, ele já olhou o fogo e já ficou esperto, bicho. Eu sou boca de graxa, cara. Eu falo, depois você edita, eu não tenho papo na língua. Por isso que deu a discussão aí. É uma pena, mas a nossa live está chegando no final. Chegou no final. Muito bom, cara, muito bom. Ó, a Inayonara dizendo aqui, repetindo sua frase, que foi incrível mesmo. É mais fácil prever o futuro do que encarar a realidade. E bacana demais, cara, bacana demais. Quero te agradecer, mas antes da gente terminar, você sabe que aqui nunca termina do mesmo jeito. E quem termina quem escolhe o final é sempre o convidado. E aí tá, tá bom. A Aline tá perguntando, porque em todas as lives eu sempre termino com uma pergunta. Hoje, como essa é uma live do profeta Elias, eu não fiz a pergunta, mas ela tá fazendo, eu vou fazer. Para você, pandemia é? Tempo de crescimento, reflexão, aprendizado e viver um novo ciclo. Viver um novo ciclo. Mas na certeza de que Deus continua no controle. O pessoal já quer. Eles já querem que eu faça as 4 últimas. Hoje não vale fazer as 4 últimas, porque eu sempre faço 4 bíblicas para fechar. Hoje não vale pelo seguinte: nosso foco é o profeta Elias. Hoje todo o nosso foco está voltado ao profeta Elias. E aí as perguntas ficam fora de contexto para falar dos personagens bíblicos e tal, aí ficam fora de contexto. Como essa é uma live da série Profetas e Cidadania, a gente focou no Elias. Enfim, mas queria te agradecer demais e deixar com você um momento final aqui da live para você. Se você quiser cantar, você pode cantar. Se você quiser tocar berimbau, que nem o Neil Barreto veio aqui e tocou berimbau. Neil, cara, eu vi. Você toca berimbau. Se você quiser mostrar, que nem um outro pastor teve aqui, ai meu Deus, eu tô assim agora, fugindo o nome dos amigos, caramba. Mas que mostrou a coleção dele do Roberto Carlos, o outro que mostrou a coleção dele que mostrou a coleção dele. Aliás, o Paulo Júnior cantou Roberto Carlos, cara. Outro trouxe ai, caramba, que eu tô com o nome dele na ponta da língua e não me vem. Assembleiano Porreta, que veio aqui, fez um vídeo incrível. Mostrou a coleção dele do Elvis, colocou o óculos do Elvis. Uau! Teve de tudo já.
mas aí termina como você quiser. Eu estou brincando, exagerando nesses términos, né? Mas Sim. aí, sei lá, se quiser ler um texto, trazer uma palavra, uma reflexão final, uma fala em um texto bíblico, enfim, aí é você. Junião, agradecer pelo espaço aí, muito legal, né? É bom que a gente mata um pouquinho da saudade, Verdade. essa agenda louca de poder estar juntos. Você sabe que você é um cara que eu admiro e respeito demais, a gente tem uma caminhada juntos aí. E, na verdade, assim, eu poderia fazer até, você me deu uma ideia, mas agora não dá tempo. Eu tenho uma coleção de camisas de futebol, até fica aberto o convite, quem quiser me presentear, então, inclusive tem a do Ronaldo, tem a do Ronaldo, do Ronaldinho, eu tenho assinada por ele, autografada. Enfim, um dos meus hobbies, ou talvez, colecionar camisa de futebol. Fui hábito de futebol durante muitos anos, então eu coleciono camisa de futebol, né? Não vai dar para mostrar para vocês, está no guarda-roupa, eu não pensei nisso, agora que você falou me deu um insight, então essa é uma coisa muito legal, eu curto muito futebol e você vai me ver sempre por aí com camisa de futebol. Mas eu vou fazer algo que eu não faço há muito tempo, cara, que é tocar um violão, tá aqui, ó. Eu tirei uma poeira danada dele, eu tirei uma poeira grande dele. E pouca gente sabe disso. Até dizer, chamar de tocar violão. Se o João Alexandre estiver ainda aí, o João Alexandre vai. Nossa, vai. Não, João Alexandre, não é tocar violão como você toca violão. Eu vou, né? Vou bater nas cordas aqui. O João já tá te sacaneando mais. Tá falando que Palmeiras não tem mundial. João, Deus te abençoe, viu, João? Não vamos entrar. Né, vou ter que descer a voz. Vou fazer igual a Elisa aqui, vou mandar fogo. Viu? Mas tudo bem, né? O time que tem um estádio em forma de impressora, a gente não pode falar nada. Deixa quieto. A caixa de impressora. Mas eu quero terminar. Assim, eu não sou pastor, não sou músico, nada disso. Mas eu gosto muito, desde garoto, né? Não toco violão como o João, enfim, mas às vezes em alguns momentos eu gosto demais. E uma canção que eu gosto muito, que marcou a minha época e a sua época, eu vou tentar terminar, não sei se vai ficar legal na live aqui, mas eu gosto muito de cantar, né? E violão é um negócio que eu gosto, não toco muito, mas quero deixar essa convicção que para mim era transmite a mensagem de Elias e daquilo que eu acredito demais. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser. E cada vida que está com a gente nessa live, a vida do Carlos, da Patrícia, de toda a família, a Ti. Amém. Obrigado, Pô, desculpe aí, faz anos que eu não toco violão. João Alexandre, caramba. Tudo bem, rapaz, teve um monte de aplausos aqui, mas olha só, além dos aplausos, teve muito aplauso, mas a Sandra ali está falando o seguinte: Pastor Marcelo, eu te amo, mas continue pregando e ensinando, por favor. É por isso que eu não é só no secreto, é só Deus que me ouve, só Deus que recebe o meu louvor e a minha adoração. Cara, muito obrigado. Legal, obrigado pelo carinho, Amém. pelo tempo. Bom demais poder matar a saudade aqui dessa maneira. E bom demais Amém. poder aprender junto com você
as boas lições de Elias para os dias de hoje. Obrigado mesmo, espero de verdade que essa live traga valores, traga insights espirituais, inspire um tanto de gente, tanto hoje quanto agora também no YouTube, para onde ela vai, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial, e também no podcast. Gente, entra na minha página hoje, vai lá nos stories, você vai ver o link para o podcast. Eu lancei uma série, a primeira série de lives daqui, em formato de podcast. Você que perdeu, que não assistiu, que não viu várias lives, pode pegar em formato de podcast. Agora está editada, está mais enxuta, inclusive. Os melhores momentos você pode ouvir no ônibus, na bike, na rua, aonde você quiser, no trabalho, aonde você quiser. Marcelo, obrigado, viu, irmão? ZL presente hoje, hein? Tamo junto, tamo junto. Obrigadão e que você tenha... Todo mundo tem a coragem profética de tocar violão na frente de João Alexandre, como eu tive hoje. Misericórdia. Não, muita gente falou isso. Falou, pô, isso é que é coragem profética. Obrigado, cara. Beijo no seu coração, da Patrícia. Tamo junto sempre. Valeu, meu. A Aline tá me falando aqui. Me mudei para a Igreja Live do Carlos. Boa. Profeta olha, Carlos. Gente, deixa eu falar para vocês. Amanhã Boa. É imperdível. Amanhã é a 100ª live. E eu ainda não revelei quem será o convidado especialíssimo de amanhã. Amanhã tem surpresa. 100ª vale live. A pena. Se cuida, mano. Um beijo para você, viu? Tamo junto. Boa noite, pessoal. Beijo para vocês. Beijo, galera. Fiquem na paz.